noite. Estamos ao vivo, o programa Boa Vida de toda quarta-feira, trazendo temas que te interessam, com certeza. Hoje a gente fala sobre quimioterapia, que é uma das formas de tratamento do câncer. Nosso convidado é o Dr. Marcos Magno Sampaio. Boa noite, doutor. Prazer tê-lo aqui. É um prazer. Então, é um programa importante porque a gente vai saber das novidades e como que um paciente com quimioterapia pode aproveitar o máximo desse tratamento com o mínimo de efeito colateral. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. O segundo assunto é um assunto que passa muito pelo meu interesse também. Já há muitos anos eu sou a pessoa que eu gosto, uma das coisas que eu gosto muito é comer bem. Comer bem, comer uma comida saudável, e eu gosto de cozinhar, acho que é uma atividade extremamente criativa e gosto de alimentar minha família com o que há de melhor. Além disso, eu sou uma defensora dos animais, vocês sabem disso, e uma defensora do planeta. Sou uma pessoa ecológica e, apesar de fazer musculação e precisar de proteína para ter uma boa massa muscular, eu gostaria de entender melhor os alimentos e, de repente, substituir a carne por alimentos de origem vegetal, mas com igual teor vitamínico. Eu vou falar com o Nino. O Nino Adriano Tanuri França é uma pessoa que entrou em contato comigo recentemente através do Facebook, e foi a partir dali que a gente desenvolveu uma conversa, e é por isso que ele está aqui. Ele é vegetariano e eu gostaria de ter, a princípio, a impressão de um vegetariano, de uma pessoa, a impressão pessoal de um vegetariano, a passagem, como que ele fez essa opção, e daqui a algum tempo convidar um especialista para ter a visão médica de pessoas que comem só vegetais e se mantêm cada vez mais saudáveis. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Estamos de volta, e antes de começar a primeira entrevista, eu quero mandar alguns beijos. Mandar beijos para o Manuel Paulino Barbosa e Matheus, pai e filho, que fazem aniversário amanhã. Mandar beijos também para uma das minhas manicures, a Sol, que pediu um beijo, e está aqui o beijo para você. Tem outras pessoas também, mas eu não anotei, eu vou lembrando e vou falando durante o programa, tá certo? Nosso primeiro entrevistado é o Dr. Marcos Magno Sampaio. Ele é hematologista, oncologista clínico. Ele foi formado pela Universidade Federal do Paraná, fez residência médica lá também. Depois fez residência médica em hematologia e oncologia clínica também pela Universidade do Paraná, né, doutor? Exato. E depois fez mestre em biologia na área de genética humana pela UFG. Ele é membro das Sociedades Brasileira de Oncologia Clínica, Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, membro também da Sociedade Americana de Oncologia Clínica e da Sociedade Europeia de Oncologia Médica. O nosso tema de hoje é quimioterapia. Doutor, o que é a quimioterapia? Quimioterapia é um tratamento que se desenvolveu mais ou menos no começo do século passado, para ser mais preciso, mais ou menos na década de 40, 1940, por aí, a partir de projetos que estavam destinados para a guerra química. A história é interessante porque o que se descobriu naquele período é que havia algumas drogas que eram usadas para a guerra química
que produziam aplasia medular, que destruíam a medula óssea das pessoas, destruíam as células linfóides e tal. A partir de então descobriu-se que substâncias químicas podem agir em células, sejam elas normais, sejam elas tumorais. Então o que é a quimioterapia? A quimioterapia é o uso desse princípio, usando medicamentos, drogas que são desenvolvidas em laboratório que atingem as células tumorais. Preferencialmente, acabam atingindo várias outras células, células normais também, mas atingem preferencialmente as células tumorais. E esses danos nas células sadias, esses danos são reversíveis ou não? São, e boa parte deles são reversíveis. A diferença de uma célula tumoral para uma célula que não é tumoral, uma célula normal nossa, é que a nossa célula normal ela é usualmente muito resistente ao dano. Ela tem mecanismos de controle internos que revertem o dano. E a célula tumoral, não. É mais ou menos como se fosse imaginar um tijolinho que está meio caído já. Empurra esse tijolo, ele cai. Se tem um tijolo bem assentado, empurra, ele não vai cair. Então a célula normal nossa é o tijolo bem assentado. E uma célula tumoral ela já está meio torta mesmo. Basta que alguém empurre e ela cai. É claro que isso não é tão simples assim, senão seria muito fácil de tratar. Mas o conceito fundamental básico é esse. Então, ou seja, mesmo que as células sadias sejam danificadas, elas têm um mecanismo de defesa e acabam se refazendo. Exatamente. A quimioterapia, ela pode curar câncer? Pode. Por assim, si só? Sozinha, pode. Isso já foi demonstrado e também não é novo. Esse dado, tumores já são curáveis com quimioterapia isoladamente desde a década de 60. Então, mais ou menos na década de 40 começou o uso, na década de 60 já se determinou alguns tipos de tumores que eram curáveis. Naquela época, quais eram os tipos de tumor? Basicamente tumores de testículo, tumores que a gente chama de tumores germinativos, que são tumores que crescem muito rápido, então a gente consegue tratar eles também. E alguns tipos de linfoma, tinha alguns tipos de tumores que já eram tratáveis desde aquela época. Hoje em dia, um número bem maior de tumores são passíveis de cura simplesmente com quimioterapia. Mas o uso fundamental, na verdade, da quimioterapia hoje, mais disseminado, é o uso combinado com as outras modalidades terapêuticas, que são radioterapia e cirurgia. E então também é uma forma de controle da doença, né? Também serve como... são dois focos principais na quimioterapia, como na verdade no tratamento de câncer. O primeiro é buscar cura e o segundo é controlar a doença da melhor forma possível. Tornar essa doença uma doença de evolução lenta, como nós temos, por exemplo, diabetes ou outras doenças crônicas, né? O objetivo nosso é transformar o câncer numa doença crônica. Entendi. E assim, um câncer que esteja em estágio bem avançado, a quimioterapia pode servir como um paliativo, de repente, para as dores desse estágio avançado? Sim. Pode também? Pode. Essa é uma pergunta interessante. Volta e meia acontece. É uma coisa de praticamente todo dia no consultório. Vem um paciente ou a familiar de um paciente que tem uma doença avançada. Por exemplo, um tumor de estômago avançado, um tumor de pulmão avançado, ou tumor de mama avançado, câncer de mama avançado. E a preocupação do paciente ou do familiar é o seguinte: eu vou fazer quimioterapia, e aí? Será que isso não é possível que isso piore a evolução? Afinal de contas, quimioterapia pode dar enjoo, pode cair o cabelo, tem vários efeitos colaterais e tal. O que se sabe hoje, o que já foi demonstrado do ponto de vista científico, é o seguinte: fazer quimioterapia, mesmo no caso de doença avançada, para os pacientes é melhor. Por quê? Porque aumenta o tempo de vida, né? Isso é uma coisa, mas principalmente melhora a qualidade de vida. Então aquele paciente, se deixado sem nada, ele ia evoluir com dor, com múltiplas internações, com quadros de infecção de repetição, ele acaba tendo uma evolução melhor. Entendi. Então, a quimioterapia serve para doença avançada, é muito útil nesse sentido. No sentido de cuidado, é um dos pilares do tratamento paliativo da doença avançada. Entendi. Daqui a pouco eu gostaria de falar sobre esses efeitos colaterais, mas antes, o que é uma terapia neoadjuvante? Terapia neoadjuvante é uma terapia que se faz antes do tratamento local. Então, o que eu havia dito antes, o que eu tinha colocado antes é o seguinte:
quimioterapia hoje, o fundamental dela, o papel fundamental, está no uso concomitante com outras modalidades terapêuticas, sejam cirurgias, sejam radioterapia. A quimioterapia pode ser feita antes desse procedimento, ao mesmo tempo ou depois. Quando a gente faz antes disso, a gente chama de quimioterapia neoadjuvante. Entendi. E quando é feito durante, é adjuvante? Não, adjuvante vem depois. Adjuvante junto vem ela depois. É concomitante. Método utilizado para destruir as células que ainda permanecem. Exato. Entendi. O efeito das três, na verdade, a busca é a mesma. Eliminar o máximo de doença possível. Né? A diferença é que na quimioterapia neoadjuvante, como o tumor ainda está presente, por exemplo, em câncer de mama, isso é muito comum, fazer quimioterapia antes da cirurgia, nós conseguimos saber qual a resposta que esse tipo de tumor está tendo. Por exemplo, ele está diminuindo ou não está diminuindo? A chance de um tumor de mama diminuir na quimioterapia neoadjuvante está em torno de 80% a 90%. Então, a resposta é muito boa. Interessante. Mas é interessante saber que desse grupo que responde em quimioterapia neoadjuvante, com as melhores quimioterapias, até 30% o tumor desaparece da mama. Tem uma resposta completa na mama. E esse grupo de 30% tem uma chance de cura maior lá na frente. Entendi. Claro. Claro que sim. Vamos falar um pouquinho sobre esses efeitos colaterais, doutor? A gente sabe que um dos efeitos que todo mundo conhece da quimioterapia é a queda de cabelo, um dos efeitos colaterais. Mas existem outros também. Quais seriam eles? A queda de cabelo é de longe o mais comum e onde o pessoal mais se liga. Né? Mas é porque você mexe ali com a autoestima. Exato, claro. exato. Mas alguns deles a gente melhorou muito, nós melhoramos muito com os tratamentos. Enjoo é uma preocupação frequente dos pacientes, mas é uma preocupação que hoje é muito menor, nós temos muito menos casos de enjoo com dificuldade de tratar do que havia, por exemplo, há 10, 20 anos atrás, porque os medicamentos melhoraram demais. É verdade. Então consegue-se prevenir esse enjoo? Sim. A outra coisa, queda das defesas, que também pode acontecer. Também existe medicação para isso, para controlar. Anemia, uma outra complicação que pode acontecer também. E, na verdade, qualquer tecido do nosso corpo que exibe algum tipo de proliferação maior pode ser afetado. Por exemplo, mucosa, essa parte de dentro da boca, né, ou do intestino, do esôfago. Essas regiões, elas podem sofrer com a quimioterapia. Exato, ela fica sensível ou até desenvolver uma coisa que parece afta, uma lesão que parece afta. Não é afta, é um negócio que chama mucosite, mas parece afta. Para isso tem um tratamento muito interessante hoje, que é um tratamento com laser. Funciona bem para chuchu, muito Fiz bom. uma vez uma entrevista com uma odontóloga que chama Geisa Badawi. Ela trabalha bem o laser. E interessante que quando eu cheguei para entrevistá-la, tinha uma moça de 27 anos na sala de espera, que ela tinha feito traqueostomia, porque não tinha condições de comer, por conta da mucosite, que tinha tomado toda a garganta, toda a boca, estava terrível. E o laser consegue reverter esse quadro e dar uma qualidade melhor para o paciente, né, doutor? Exato. Nem toda a quimioterapia desenvolve todos os efeitos colaterais, então é importante saber isso. Nem toda desenvolve a mucosite? Nem todas, por exemplo, nem toda quimioterapia faz cair o cabelo. Tem algumas que fazem. Nem todas fazem cair tanto os leucócitos, embora quase todas façam, mas... E da mesma forma, mucosite, existem alguns remédios que fazem, outros não. Era isso que eu ia te perguntar. Então, assim, dependendo dos medicamentos de escolha, é que os efeitos vão variar, os efeitos colaterais, não é, doutor? Exato. Como é que se faz? Como é que é feita a escolha dos medicamentos quimioterápicos? Isso é uma boa pergunta também, veja só. Que essa é outra pergunta de consultório. Depende do tipo de tumor e depende do estágio que aquele tumor apresenta. Por exemplo, um tumor comum que aparece praticamente todo dia é câncer de mama. Câncer de mama, nos estágios iniciais, quando a doença está bem localizada, nós conseguimos fazer quimioterapias menos agressivas, né? Quando está mais avançado, a gente faz quimioterapias mais agressivas. Mais agressivas, eu quero dizer do ponto de vista de efeitos colaterais. Entendi. Né? Então, uma bomba, né? Manda logo uma bomba.
Como se fosse isso, mas na verdade o que a gente busca é a melhor resposta possível, né? Então não é também uma visão às vezes equivocada dos pacientes e do público, que é um tratamento mais tóxico, ele é mais eficiente, não é verdade, né? Então hoje nós temos alguns tratamentos melhores, muito eficientes e pouco tóxicos. Essa taxa de resposta em câncer de mama, por exemplo, foi 80 a 90% de chance de resposta são com os remédios novos, que são menos tóxicos, né? Ainda dão efeitos colaterais, mas são muito menos tóxicos do que os remédios que, por exemplo, se usava há 15, 20 anos atrás, onde a pessoa ficava com efeitos colaterais assim, muito tempo. Então, a frequência da quimioterapia também vai depender do tipo de câncer, do estágio. Exatamente. Cada um, na verdade, tem um tipo de programa que foi desenhado, desenvolvido e pesquisado. Ele é pesquisado do ponto de vista de população. Então, nós pegamos vários pacientes com um determinado tipo de tumor, a comunidade acadêmica faz isso, e estuda qual a melhor combinação para aquela situação específica. Entendi. Ok, a gente vai para um pequeno intervalo. Daqui a pouco eu gostaria de falar sobre esses medicamentos. Tá? A gente vai falar sobre tratamento, mas tratamento assim, o que há? Ele falou que 15 anos atrás era bem diferente. 15 anos atrás foi ontem. Então, o que você está fazendo hoje? Tá? Daqui a pouco a gente volta e logo mais para frente um pouquinho eu vou falar sobre vegetarianismo. Fique ligado, porque vai ser uma conversa interessante. Até já. I know we've come a long way. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Bom, estamos aqui com o Dr. Marcos. Ele trabalha na hemoterapia, ele é hematologista e oncologista clínico e a gente está falando sobre quimioterapia. Doutor, como é que a quimioterapia pode ser aplicada? A quimioterapia pode ser aplicada de várias maneiras. O que normalmente as pessoas conhecem é a quimioterapia injetada intravenosa, né? É o mais comum. Mas nós temos quimioterapia que é feita via oral, comprimidos. Já há algum tempo existe esse tipo de medicamento e hoje em dia é uma via que está se buscando cada vez mais usar, porque é uma via mais fácil, né, de administração. Mas também via oral. Mas não do ponto de vista gastro, não é ruim, não? Mas é para isso o que se busca é uma tolerância melhor. Né? Tá. Então, o que se está desenvolvendo são medicamentos que têm melhor tolerância gástrica daí para poder fazer. Mas além disso, pode ser feito intramuscular, pode ser feito dentro das cavidades, por exemplo, dentro da cavidade pleural, aqui do espaço pleural, ou dentro do abdômen, da barriga do paciente também. Tipo ali, como é que chama? Quando a pessoa tem o diabetes e tem uma dosezinha de insulina que já fica sendo aplicada, eu esqueci o nome. Mas isso com aplicação subcutânea? Tem existe assim isso também, existe isso também, mas muito menos usado, mas existe. Então, vias são múltiplas. O fundamental, o conceito, assim, sendo algum tipo de medicamento, nós podemos variar a forma de administrar, mas é sempre quimioterapia. Há uma queixa, talvez muito frequente, não sei, de pessoas que têm uma sensibilidade maior nas veias e essa quimioterapia dada na veia
provoca aí uma sensibilidade maior, ferimentos. Isso é verdade, doutor? Isso é verdade. Tem alguns pacientes que têm sensibilidade maior e existem alguns medicamentos que são mais Isso, tóxicos dói, para as né? veias. Arde. Podem doer, podem chegar até a causar flebite, lesões mais graves. Aí, Não tem jeito de ter um catéter que fique permanentemente ali, sem agredir tanto ali a entrada desse medicamento na veia? exato, essa é a saída para esse tipo de situação. Nós temos alguns tipos de catéter que são usados aí. Os catéteres, a gente pode dividir eles de uma maneira mais simples, assim, naqueles que ficam totalmente implantados embaixo da pele, né? Que são usados Durante quanto muito tempo? indeterminado. Tem pacientes aí de 4, 5 anos com catéter, ficam em controle, às vezes precisam de medicamento, usam, Ele não tem depois qual param. risco de obstruir, não? O risco existe, mas o risco é baixo. Os riscos são principalmente infecção e obstrução, mas tanto um quanto o outro são riscos muito baixos. Mesmo nós já controlamos, isso é um estudo que nós já fizemos com os nossos pacientes. E Dá um nosso risco maior é muito conforto baixo. para o paciente, não é? O conforto é muito maior, Muito sem maior. dúvida, sem dúvida. Com certeza. A outra alternativa nesse tipo é um catéter que fica para fora, né, que não é totalmente implantável, mas esse a gente usa para tratar principalmente pacientes com leucemia, com linfomas, tratamentos onde nós prevemos já um tratamento de curta duração, esse não fica muito tempo, e que vai precisar eventualmente de muito volume ou transfusões sanguíneas e tal. Entendi. A quimioterapia convencional, então, a forma de... O que a gente chama de terapia convencional são os medicamentos ou é a forma como ela é aplicada? São os medicamentos, Os medicamentos. na verdade. Uhum. São os antigos, os tradicionais. Que na verdade nem sempre são tão antigos. Por exemplo, tem quimioterápicos que estão sendo lançados agora, mas eles têm mecanismos de ação que não são tão específicos, né? Então, o que diferencia os medicamentos hoje em dia, os quimioterápicos das terapias novas, é que as novas são mais específicas no alvo onde elas vão atingir. E o quimioterápico ele tende a atingir um espectro maior de alvos, não que ele não tenha uma certa especificidade, né? Mas ele tem, mas ele atinge mais alvos e eventualmente ele pode ser por isso mais tóxico. Entendi. E os anticorpos monoclonais? O que é isso? Os anticorpos são um exemplo de terapia alvo dirigida, terapia dirigida para um alvo, né? Então, nesse grupo nós temos basicamente dois tipos de tratamento dirigido para alvo. Os anticorpos, que são moléculas grandes, são semelhantes ao anticorpo que a gente mesmo produz. O sujeito pega uma gripe, ele vai produzir, depois de um certo tempo, anticorpos contra o vírus da gripe. O que se fez foi desenvolver a mesma ideia, só que fabricando em laboratório o anticorpo contra um alvo específico que fica na célula tumoral. Então o que se descobriu é que as células tumorais, algumas delas, têm esse alvo sempre nelas. Então se eu fabrico em laboratório uma molécula, um anticorpo que se liga ao alvo, potencialmente eu estou estimulando, estou disparando um sistema imunológico contra aquela célula tumoral. Entendi. É como se houvesse atrativo desse medicamento que fosse parar diretamente no alvo. Exato. Como se tivesse um imã ali. Exatamente, como se fosse um imã. E o anticorpo ele tem isso, ele é específico, ele se liga sempre no mesmo tipo de alvo. Né? Interessante isso, hein? É interessante isso. Ele não pode ser usado em todo tipo de câncer? Nem todo câncer nós conseguimos ainda determinar o alvo específico. O grande problema do anticorpo é isso. É identificar o tipo de célula que está sendo formada ali, é isso? Naquela célula, o alvo, que é a moléculazinha, porque uma célula, o que é? Uma célula é como se fosse uma bola, e nessa bola nós temos várias, como se fossem pequenas pontinhas, como se fossem fios de cabelo, que são proteínas que estão ligadas àquela membrana celular. O que o anticorpo faz? Ele se liga a uma dessas pontinhas. Mas a célula tem milhões dessas pontinhas. Ele tem que ter uma especificidade e vai se ligar àquela específica ali. Se o tumor não tiver, ele fica circulando e não vai se ligar a nada. Não vai encontrar. Exatamente. Então a dificuldade é tu achar dentro de cada tumor alvos específicos e desenvolver em laboratório esse anticorpo para se ligar a esse alvo. Em qual tipo de tumor existe esse tipo de medicamento? Hoje são dois princípios, na verdade são três que estão funcionando bem.
Mas foram desenvolvidos inicialmente os estudos para linfoma não Hodgkin. Que é o do Giannichini? Isso, que é o do Giannichini, só que o Giannichini é um linfoma T. Né? É um outro mais tipo de agressivo. linfoma. Linfomas não Hodgkin são os T's e os B's, fundamentalmente. E o dele é um T. O linfoma B é o linfoma da presidente Dilma. Né? Então, e ela fez exatamente isso. Ela usou um remédio, uma medicação que se liga ao A célula tumoral. ao antígeno que está presente na célula tumoral. Essa proteína que fica ligada na membrana da célula tumoral. Então ela fez quimioterapia mais essa medicação, que se chama trastuzumab, o nome químico dela. E as chances de cura, nesse caso, onde se tem um anticorpo monoclonal, são maiores? São. E isso é também um dado interessante. Por exemplo, em linfoma mesmo B, nesse tipo, exatamente no tipo que a presidente teve, o ganho, o incremento foi muito grande. No ganho geral foi um aumento de 20% em termos de sobrevida, mas foi um aumento de 50% no geral. Foi um ganho para os pacientes foi muito grande. Né? No câncer de mama também já se usa isso, o medicamento chama trastuzumab. Eu lembro que a doutora Deidmar veio aqui e ela comentou que existe um anticorpo monoclonal para o tratamento de câncer de mama que está surtindo efeito. A resposta é muito boa. Fez uma diferença brutal entre o que nós víamos há um tempo atrás e o que nós vemos hoje. Porque justamente as pacientes que são as candidatas a receber essa medicação, trastuzumab, são aquelas pacientes que antigamente tinham uma evolução pior. E hoje elas têm uma evolução bem melhor, semelhante às outras pacientes que tinham um prognóstico, uma expectativa melhor, né? Então o ganho foi muito bom. É, interessante. Doutor, fazendo uma análise, assim, da evolução nos tratamentos quimioterápicos, como é que você classifica esses últimos anos a questão da ciência mesmo, encontrando novas medicações, novas formas de tratamento? Hoje nós estamos numa fase de transição. Nós tínhamos, então, há uns mais ou menos 12 anos atrás, basicamente o que nós tínhamos era quimioterápico só. Né? Muito pouco de outras coisas. Os anticorpos têm mais ou menos 10 anos de uso. Ano passado comemorou-se 10 anos do uso do anticorpo contra linfoma. Então, de lá para cá, melhorou absurdamente, assim, principalmente para essas doenças, câncer de mama, linfoma, os tumores de intestino, que têm anticorpos que funcionam bem. Nesse meio tempo, as pesquisas continuaram evoluindo e hoje nós temos algumas coisas mais sofisticadas do que os anticorpos, que são as terapias alvo moleculares. Elas são dirigidas contra pontos específicos dentro da célula. Se lembrar do exemplo anterior, o anticorpo ele se liga a alguma coisa que está fora da célula. Agora nós temos substâncias que vão interferir no metabolismo da célula tumoral pela parte de dentro. Lá no próprio DNA, no DNA da DNA célula? Ou nas proteínas que fazem esse controle. É mais ou menos como numa sala, se a sala fosse uma célula, era mais ou menos como eu conseguir, com medicamentos, apagar as lâmpadas, ou acender o televisor, ou mexer nesse tipo de coisa. Então, com esse tipo de controle, eu consigo, eventualmente, desligar aquela célula tumoral. Né? Então, em alguns tumores, isso funciona absurdamente bem. O primeiro exemplo disso, que fez um tremendo sucesso, foi leucemia mieloide crônica, com o uso de um medicamento que chama imatinib. Né? Depois disso, o imatinib também se descobriu que a mesma droga funciona para um outro tumor, que é um sarcoma, um tumor sólido. Um é a leucemia e o outro é um tumor sólido, então tumor de estômago gastrointestinal. Tumor raro, para o qual a melhor resposta em quimioterapia era 6%. A melhor quimioterapia dava quanto de resposta? 6%. Hoje em dia, com imatinib, a chance de resposta está em torno de 80%, 90%. A resposta é absurdamente boa. Fez uma diferença brutal. Então, e sempre que houver novidade, me telefona, doutor, porque a gente vem aqui e conta para todo mundo. Sem dúvida. Tá bom? Eu conversei aqui com o doutor Marcos Magno Sampaio, hematologista, oncologista clínico, falamos sobre quimioterapia. Obrigada pela sua participação. Obrigado. Domingo, o doutor Marcos vai estar no Diário da Manhã. Conto com sua leitura de todo domingo do seu jornal mais falado, de forma mais simples e mais direta, o Diário da Manhã. Obrigada, doutor. Prazer.
pela aqui. Aí como é que vai a Oncovida? Já abriu? Já abriu, nós já estamos atendendo e... Oncovida é a clínica nova do Dr. Marcos. Exatamente, estamos a pleno vapor, a equipe toda entusiasmada, nós estamos indo bem. Boa sorte, doutor. Muito obrigado. Daqui a pouco eu chamo o Nino Tanuri, ele vem falar sobre vegetarianismo. Até já. Just get what you want to if you want, as you can get anything. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. We're changing day to day. But tell me, where do the children play? Estamos de volta. Eu quero mandar um beijo pro pessoal lá do Núcleo Laboratório, Dr. Cid, Heloísa, Thaís, Sirion, que é o pessoal da diretoria. O Núcleo é um laboratório comandado por médicos, endocrinologistas e patologistas. Então, é interessante porque eles entendem, né? Fica ali. Eles não são só empresários de um laboratório, eles entendem, eles são os médicos. Além disso, vantagens, hein? Os exames são feitos aqui, os resultados os exames são analisados aqui. Tem muito laboratório que manda para fora. Núcleo não, faz tudo aqui. Cada mês um equipamento novo, altamente tecnológico, eles estão investindo em um diferencial ainda maior. Núcleo você pode ir sábado, domingo, feriado, de manhã à tarde, a hora que for melhor para você. Então não tem tempo durante a semana, vá fazer o seu check-up nos feriados. No sábado, domingo, que nem eu fui domingo, que o doutor Cid está fazendo um check-up hormonal em mim, que eu pedi para ele dar uma varredura. Agora, eu esqueci, doutor, eu fiquei de voltar às 4 para fazer aquele do estresse, esqueci, vou da segunda-feira. Só ir lá na matriz fica aberto. Agora, eu vou falar sobre vegetarianismo. Sempre tive vontade de parar de comer carne, mas nunca consegui por algumas questões. Primeiro, que eu imagino que para você tirar a carne do prato, tirar a carne da sua alimentação, você tem que entender muito bem sobre os alimentos, porque esses que vão ser retirados precisam ser substituídos. Então eu converso agora com o Nino Adriano Tanuri França, ele é farmacêutico, bioquímico e há 3 anos ele é vegetariano. Chegamos a nos conhecer através do Facebook. E eu quero agradecer a todos, cada dia mais pessoas estão participando da minha rede, do Facebook, e aí a gente começou a falar sobre essa coisa de ser vegetariano e tal. Então eu gostaria de saber a sua história, porque só há 3 anos você... Bom, infelizmente só há 3 anos. Eu comecei a partir de observações, que eu tinha amigos vegetarianos, né? Dentre eles, um amigo de 73 anos que tem uma saúde plena, né? Que gosta de música, que, como eu, né, estuda, canta. E uma coisa interessante é que, para quem usa a voz como instrumento de profissão, a dieta vegetariana é ideal. E você tem um vozeirão, hein? Eu gosto de cantar. Eu estudei 4 anos já de canto lírico. Você falou que para quem usa a voz como instrumento de trabalho, a dieta vegetariana tem se mostrado a melhor. É tanto que hoje em dia tem muito cantor já que tem a dieta vegetariana, né, como esse diferencial. Cantor, apresentador de televisão. A gente vai lá no canto lírico. O Henrico Caruso, que foi o maior cantor do mundo, o maior nome do canto lírico e da voz, né, uma força descomunal da natureza em termos de voz, ele era vegetariano, né? Então, assim, essa ideia de que a ideia vegetariana, a falta da carne, gera fraqueza, apatia, cansaço, icterícia, amarelidão. Isso é uma coisa totalmente
Não, mas fora. eu imagino que possa acontecer isso se a pessoa não souber se alimentar bem, né? Sim, sim. É claro. Ou se a pessoa passar por um problema de inanição, de não comer, né? Porque há estudos que falam com relação à carne, que a carne ela não é bem digerida pelo nosso corpo. Né? Ela começa a ser digerida e logo ela apodrece no intestino. Né? Porque o nosso intestino é muito longo. 14 horas, né? Chega a demorar 3 dias, apodrecendo no intestino. E ali ela vai formar putrescina, cadaverina, né? E vai liberar Mas uma esses série. ácidos que o próprio organismo joga no alimento para digerir o alimento, não se encarregam de cumprir essa função? Não tão bem quanto o vegetal, Claro, porque pelo incrível que pareça, pela o rapidez. intestino maior, né, ela é próprio para o animal que tem a dieta vegetariana, ou a dieta herbívora ou frugal. O intestino do leão, de um animal carnívoro, ele chega a ser 2 vezes maior que o corpo. Né? A saliva do leão é ácida, a nossa saliva é neutra, tem um pH neutro. O dente canino nosso, que muitos usam para justificar o uso da carne, não tem nada de canino perto do dente de um leão, não ou de tem. qualquer animal, porque o dente de canino do leão é imenso. É, claro. Né? E o suco gástrico do leão é 100 vezes, não sei quantas vezes, mais forte, mais concentrado que o nosso. Mas você Né? estava me falando que você perdeu 20 quilos. 20 quilos. 20 quilos. Não só com dieta vegetariana, né? Mas também com a reeducação alimentar, né? E eu não posso me colocar como padrão, né? Como um comportamento definitivo para quem está tratando de obesidade. A dieta vegetariana com certeza vai ajudar, mas existem vegetarianos também obesos, né? Como existem vegetarianos, atletas, Claro, musculosos, se ele né? ficar comendo castanha o dia inteiro. Castanha, massa, excesso de massa, claro. né? Porque é uma tendência a compensar para o lado da massa, para o lado do carboidrato. Do lado do carboidrato. E isso é acumulado em forma de gordura. Né? Verdade. Mas como é que foi? Você me falou que você tinha amigos vegetarianos. Tinha amigos, eu estudava a parte, tudo. E no início eu achava um absurdo. Eu nunca me imaginava vegetariano. Esse amigo meu, que é um cantor lírico, se chama Ivan de Matos, né, aqui em Goiás e tudo, tem uma voz fora do comum, é uma pessoa que chega sobre 22 andar da escada em 6 minutos, faz 6.000 ginásticas de respiração por dia, né, tem uma memória assim, quilométrica, não é de elefante, quilométrica. E você atribui isso à alimentação? Também. A alimentação, ao estilo de vida, ao comportamento, né? A forma de pensar, de agir, de lidar, de processar o estresse diário. Tudo E aí isso você foi parando Não só gradativamente ou você cortou? Eu parei de uma vez, Aldete. De uma vez? De uma vez. Do dia da noite. Você comia carne todos os dias? Todos Carne os dias, vermelha? todos os dias, principalmente vermelha, todos os dias. E você parou assim? Não De uma sentiu- vez, não Falta? senti nada. No início, às vezes, o cheiro da carne, né, dava vontade, né, a gente às vezes tem até uma pré-digestão, começa a salivar, sentir vontade de comer, mas só no início, né? Mas Porque o hoje próprio você não sabor tem da mais carne, isso, não? ela é uma ilusão do paladar, né? Porque o que dá sabor à carne é o sal e os temperos vegetais, não a carne. A carne em si ela não tem sabor nenhum. Se não colocar Se não sal, colocar fica temperos, ruim. né? Se não colocar os temperos vegetais, sais, azeite, fritar ou assar. Mas e aí você perdeu esse peso, 20 quilos, foi de uma forma com acompanhamento médico ou você Também, fez isso... com orientação médica, um pouco à distância com o Dr. Imar Crisógono. Que é uma Que é pessoa o que eu pretendo PhD convidar pra em cá. nutrologia, PhD em nutrologia, ele é vegetariano também, né? E pelo que me consta, pelo que eu sei, um dos maiores pesquisadores da soja e de subprodutos da soja do mundo, da soybean. Mas ele é daquele tal de soybean? Então eu acho que eu já fiz. Ele é cirurgião geral eu sei também. quem é. Doutor, Nino, Menino. deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você parou de comer carne, que você começou a emagrecer, você não ficou anêmico, não? Não, em nenhum momento eu fiquei anêmico. Em nenhum momento. Eu fazia Porque você é exame o tempo magro. inteiro. Mas esse é o meu peso genético, essa é a minha constituição genética, né? E o interessante é que a Se gente você trabalha fizer com um farmacêutico. check-up aqui, se Fiz você for lá esses dias no laboratório Núcleo, Você fiz, fez? com o Dr. Cílio. Estava estagiando lá, queria até agradecer publicamente como me recebeu, como Então ele me pode atendeu. agradecer. Um abraço, doutor, tudo de bom pro senhor, pra dona Heloísa, pra Sirion, Essa galera pra lá. Calice, pra galera lá do Santa Mônica, onde eu estive, né? Me atenderam muito bem, né? Assim, a única coisa que deu um pouco anormal no meu exame foi, por exemplo, a testosterona, que deu quase 200 pontos acima do normal, mas ainda está dentro de um padrão. Como? É um hormônio masculino, né?
Ou seja, quase prefiro 200 a mais? quase 200 pontos isso acima do aí- limite superior. Mas Mas não por quê? chega a ser uma Você doença. acha que é por causa da sua alimentação? Também, Vai virar, acredito muita também, gente vai virar sabe? vegetariano. Acredito também, porque quando a pessoa se torna vegetariana, por uma lógica fisiológica, né, há um superávit de energia, né? Então o seu corpo vai trabalhar num anabolismo de hormônio. Porque o né, metabolismo ele se torna mais ele se torna mais acelerado, eficiente, mais rápido. otimizado, né? Você não vai perder, despender tanta energia tentando digerir uma coisa que não é digerível, totalmente digerível. Entendi. Né? O doutor estava falando aqui sobre câncer, né? No reino infrahuminal, né, os animais que têm câncer, todos eles, quando pesquisados, são animais que comiam a carne, que tinham a carne na dieta. Né? A gente não pode aplicar isso para a espécie humana, para o animal humano, porque é uma série de fatores a mais que influem no surgimento do câncer no humano. Porque Né? eu Como estava biológico, lendo, físico, químico. né? esse material todo Emocionais, que você me mandou, eu estava lendo, a história é o seguinte, que se a gente for pensar, procede. Porque o animal que é criado para ser abatido, ou seja, essa indústria da alimentação de origem animal, ou seja, o franguinho, o pintinho vai ali para a gaiola, junto com mais um monte que Tem nem um biquinho cabe ali. cerrado, né, para não desenvolver o canibalismo. Tem o biquinho. Tem Bom, essas contato coisas com eu nem vou formol, falar é. para vocês aí de casa, que a gente passa mal. Né? Eu comecei a ler e não amarelinho consegui porque tem continuar. contato com formol, né? O primeiro contato de substância com ele é o formol, por isso ele fica amarelinho. O O pintinho de granja, né? Ai, meu Deus. A gente, assim, se a gente for ficar sabendo dessas Há um histórias documentário aí, muito interessante é na terrível, internet, que- Aurélia, que é. se chama Carne Fraca. Para quem quer estudar e começar, ele é interessante. Mas É chocante. é porque fica mostrando chocante, a matança. sabe? Ainda pega leve com o que realmente acontece. Pois é. Então, o que eu estava falando para vocês. O que a gente pode imaginar é que a indústria, ela movimenta quanto em dinheiro a indústria animal. Muito, muito. Isso interessa. Né? Então, eles Não tanto colocam... assim. O quê? Não tanto. O De dinheiro. grana? Não tanto. Sabe, um saldo dessa exportação, né, de produto derivado de animal não chega a influir na balança comercial brasileira positivamente, né? Porque não é um bom negócio para o país, o Brasil, que hoje é o maior exportador de carne do mundo, ser o maior exportador de carne do mundo à custa do desmatamento da Amazônia, né, da expansão da fronteira pecuária. Né, porque não é internalizado na carne, não é colocado na carne o preço da destruição, né, de mata nativa, da destruição da diversidade animal, vegetal, né, do impacto causado em calcular aí, o ecossistemas. preço da carne vai lá para Se for cima. calcular, o preço da carne vai lá em cima, é um péssimo negócio para o Brasil. Então hoje o Brasil exporta mais, porque nos outros países eles já destruíram o que tinha. Não, e sem Eles falar já do não, seguinte... eles já não produzem mais. Na Alemanha, praticamente, o pessoal come muito o chucrute, o porco, já é quase proibido criar porco para abate. Né? Já é praticamente proibido em boa parte da Europa. Nos Estados Unidos, por exemplo, a contaminação que o sangue do animal, né, o hormônio, tudo que tem de tóxico no animal, causa no lençol freático nos Estados Unidos, a carne tem que ser subsidiada, porque senão 1 grama de hambúrguer chegaria a $35. Meu Deus. E o hambúrguer a gente sabe, a gente não sabe de que carne vem, né? De que mistura ainda vem trigo, ovo e tudo, e não é a carne Isso natural. sem falar também que a quantidade de grãos que viram a ração, né? viram desses ração. animais. 70% da produção de antibiótico está indo para o Não, animal. se a gente for analisar as desvantagens, são inúmeras. Fora a questão de, por exemplo, o homem está violando o ciclo da matéria, né? Toda vez que você manda para a atmosfera carbono, né, seja na forma de metano ou de dióxido de carbono, você está tirando ele de um ciclo natural, que deveria estar preso na Terra. Né, um ciclo de matéria. A matéria é cíclica, né? A energia é unidirecional e interconvertível. Essa é uma lei da natureza, né, inexorável, independente do homem querer ou não, quem violar vai sofrer. Então a opção pela dieta vegetariana, sem nenhuma pieguice, sem nenhum moralismo, sem sentimentalismo, do ponto de vista científico, ela vai ser uma coisa necessária para a perpetuação da espécie humana, para aumentar a chance de sobrevivência. Nossa. Porque vai chegar um ponto e vai ficar difícil. Você Né? Porque mandou 10% aqui pra da mim. população come carne. É Só verdade. 10%. Como é que é? Somente 10% da população mundial come carne. Sério? E esses 10% são geralmente pessoas que têm um poder aquisitivo para Somente optar por 10%? somente 10%. Né? E desses 10% são pessoas que têm um poder aquisitivo, né, compatível com um estilo de vida mais saudável, mais versátil, diferente. Vou ter que Né? chamar um intervalo. Daqui a pouco a gente volta para continuar esse assunto. Não sai daí não.
tá bom? certo. Até já. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Green grass for your lorry loads. Nós estamos de volta, eu converso com Nino Adriano Tenuri França, ele é vegetariano há 3 anos e a gente está falando coisas ótimas aqui que eu nem imaginava, porque eu falei para ele a questão da proteína. Proteína para massa muscular ela é extremamente importante. Né? E isso, porque está facinho, por exemplo, de eu parar de comer carne. Eu adoro vegetais, como cada vez mais, isso me dá um prazer muito grande. Mas essa questão da massa muscular é uma coisa que me preocupa. Eu não quero ser magrela. Não gosto de ser magrela, entendeu? Eu preciso de massinha. Eu preciso olhar no espelho e saber que eu tenho carninha, massinha. Eu prefiro ser mais cheinha do que muito magrela. Como é que eu poderia, por exemplo, substituir na minha alimentação uma fonte de proteína que pudesse me dar essa massa muscular que eu preciso, sem eu ter que comer um caminhão, por exemplo? Certo. A questão da proteína. Nós temos na natureza, segundo a classificação bioquímica, 21 ou 22 aminoácidos. Desses aminoácidos, somente 9 o nosso corpo não produz. São chamados aminoácidos essenciais. Desses aminoácidos, os 9 que você não produz, você encontra perfeitamente na soja. Se tiver dificuldade de encontrar na soja, você encontra no amaranto. Você encontra esses 9 aminoácidos na castanha do Pará. Em castanhas em geral, como você encontra zinco, selênio e oligoelementos que são indispensáveis, essenciais da funcionação. Por isso que eu te falo que o legal é entender os alimentos que a gente consegue não há fazer a necessidade. substituição. Por exemplo, há fisiculturistas vegetarianos. Você me E se falou você vai isso, no eu fiquei YouTube lá, boba. pega lá, atletas vegetarianos. Por exemplo, o Jean-Claude Van Damme é vegetariano, né? O Arnold Schwarzenegger é vegetariano. E aí então, né? não tem, cai por terra então o Rodrigo essa... Santoro é vegetariano. Artistas de cinema hoje, uma boa parte são vegetarianos, como o Brad Pitt é vegetariano. Incrível. Né? E são pessoas de corpo bonito, de uma beleza apolônica, né? Mulheres que são verdadeiras afrodites, né? Deusas, né? Vegetarianas. Né? Essa questão de associar a ingesta da carne com a massa muscular é uma coisa eu estava lendo nesse material que você me mandou a respeito do azeite de oliva extra virgem também, que é fundamental para a nossa alimentação. E até nesse material aqui, você coloca para mim como escolher o azeite de oliva, porque a gente não sabe, a gente vai ao supermercado, tem lá aquele monte de azeite, a gente escolhe lá o mais baratinho, porque azeite costuma ser mais caro, agora até que não, quando o dólar baixou, os azeites baixaram de preço também, mas você sabe como que se escolhe um azeite de oliva? De preferência, o azeite de oliva que a gente tem que escolher, tem que ser feito, tem que ser feita a escolha em lata, sabe, porque o azeite de oliva, não, também. O azeite de oliva, ele tem substâncias como os ácidos graxos poliinsaturados, os fatores ômegas, eles são assim fotoláveis, né? Eles se quebram fácil com a luz. Então alguns são prensados e extraídos no escuro, né? Para não ter essa perda de ativo, né? De substância ativa. Então às vezes você compra um azeite caríssimo numa garrafa transparente e que não adianta, nutritivamente, em termos de ação antioxidante, ele já está prejudicado. Então, e fala também da questão da acidez também, né? É importante prestar atenção na acidez do azeite, que é a acidez de... Eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar direitinho, vou colocar no jornal, você vai saber como escolher o melhor azeite de oliva no Diário da Manhã, desse domingo na coluna Boa Vida. Outra coisa, como é que é a sua alimentação desde o café da manhã?
O que você come? Eu como normalmente como qualquer pessoa. Você come, por Eu só não como exemplo, carne. ovo? Como ovo. Então, De preferência eu procuro o ovo tipo de granja. dieta seu é só... Ovo lácteo vegetariano. Aham. Né? Você toma leite, come ovo? Leite eu não gosto muito de PP, eu gosto mais dos derivados, do Queijo. iogurte, do queijo. Mas é possível se ter mais benesses ainda dentro de uma dieta vegana. Mas aí há um cuidado muito grande com relação à vitamina B12. Porque com as até fontes o de doutor vitamina Marcos, B12. Dr. Marcos, seu pai, estava falando que a vitamina B12 o organismo não consegue produzir. Então tem que haver uma suplementação. Existem bactérias no nosso O organismo que organismo produzem. através dos alimentos. Certo. Existem bactérias que produzem. Né? A vitamina B12 você encontra ela na forma de cianocobalamina e hidroxicobalamina. Ela atua na divisão de hemácias, na clivagem de hemácias, né? Produzindo a nossa sede vermelha. Então, quando falta B12, é comum haver uma anemia chamada de macrocítica e hipocrômica. A célula fica grande, chama anemia megaloblástica. Né? Ou aí atua também na questão do metabolismo cerebral, né? Como protetor do funcionamento da fisiologia do neurônio. Então, um dos sinais que a pessoa está faltando a vitamina B12 é, por exemplo, perda cognitiva no campo da memória. Está faltando B12. Outra, a pele racha, né? dá eczema na pele, a boca fica seca. Então, há bem que muita nesse tempo coisa. seco nosso aqui, né? Desse tempo seco. Tem que levar em consideração Eu isso passo a também. manteiguinha de cacau. Outra coisa que eu quero te perguntar, é possível tomar, sabe essa suplementação de atleta? Por exemplo, sim. eu faço uma suplementação da minha atividade física com um suplemento que tem, por exemplo, 42 gramas de proteína. Essa proteína desse suplemento é uma proteína, por exemplo, que você não tomaria? Ou você tomaria? Tem que ver a fonte dela. Se for de origem animal, de jeito De nenhum. origem animal, Sem não, chance. aí entra a questão também do meu lado filosófico, né? E do meu conceito É ético. porque é isso que eu ia te né? falar, porque uma pessoa que se torna vegetariana, ela não apenas para de comer carne. Eu acho que muda tudo ao seu redor. A forma como ela encara a alimentação, como ela encara as pessoas, como ela encara o mundo, como ela encara os Fica mais animais. seletiva, né? Não é? Escolhe Tudo, mais, a percebe. forma como ela vê a vida, você concorda que muda? Concordo. Essa é uma regra, embora haja exceções, né? O Adolf Hitler é vegetariano, né? É mesmo? Era Hitler é vegetariano, aquele Charles Manson era vegetariano, Stalin era vegetariano. Então, assim, julgar por esse ponto de vista é um pouco meio complicado. Embora mas aí a também é uma exceção questão faz a de regra. índole, né? Mas a exceção faz a regra, né? É claro. Porque se você for ver os grandes ícones da história da humanidade, né, se diz que a dieta vegetariana tem uma idade de 2.000 anos. Mas não, se a gente for ver, for remontar a idade das religiões orientais, como o budismo, o hinduísmo, o sikhismo, que tem uma dieta vegetariana, hoje são bilhões de pessoas que têm uma dieta vegetariana, que cumprem um ciclo vital, se reproduzem, geram uma prole fértil, como vegetarianos, tem muito mais tempo. Tem muito mais tempo. Então, para a gente encerrar o programa, aquela câmera ali é sua, você podia falar um pouquinho sobre você hoje, com essa nova forma de agir e de ver o mundo. Eu fico muito emocionado de estar aqui, Aurélia. Eu queria falar que, antes de tudo, você é uma pessoa muito mais bela e simpática pessoalmente do que pela televisão. Sério, com todo respeito, sabe? Muito obrigada. E assim, que ao optar por uma dieta vegetariana, seja qual for o motivo, né, seja um motivo da compaixão aos animais, seja por um motivo de busca de um corpo melhor, de uma saúde melhor, de um sono melhor, de uma performance melhor em atividade física ou qualquer outra área, né, do campo da saúde, ou o ambientalismo, você está contribuindo para a reconstrução de um mundo, né, com mais luz, com mais vida, com mais amor, com mais vibração, né, com mais alegria, com mais compaixão. Muito bem. Né? Te agradeço. Eu que agradeço. Agradeço mesmo. Adorei a sua entrevista. Daqui a pouco a gente vai trazer um especialista da medicina para falar sobre como que a gente pode, de repente, fazer essa passagem, tendo uma instrução, não fazendo assim, também É essencial dúvida, ter uma né? instrução. Obrigada, amor. De nada, Aurélia. Eu que Grande agradeço. prazer. E grande prazer também a sua audiência, você ter estado aqui conosco. Na quarta-feira que vem, nosso encontro às 20 horas. Tá bom? Beijo grande. E outra coisa, semana que vem, nossos especialistas da odontologia vêm aqui. Tchau. Até mais. Programa Boa Vida. Oferecimento Laboratório Núcleo. Cuidando de você. 3223 5000.